Olá, tudo bem? Nós estamos começando o mês de fevereiro e eu quero usar com você o tema recomeço. Isso mesmo, recomeço. E a primeira parte desse tema é quem é você. Quem é você? Quando nós começamos a falar sobre recomeço, perguntando quem é você, nós lembramos de um personagem que é muito forte, é José. José, ele teve que ter um recomeço. Óbvio, passou primeiro por Abraão. A promessa de Deus tocou em Abraão, a promessa de Deus tocou em Isaac, a promessa de Deus tocou em Jacó e ela precisava ter uma continuidade. E aí entra realmente a vida dos filhos de Jacó. E aí eu acredito assim que se nós fôssemos pensar, como é que é a avaliação? Quem é você? Qual daqueles filhos poderia trazer a salvação a todo o povo hebreu? Qual daqueles filhos seria a ferramenta que Deus ia utilizar? Eu talvez tivesse que sair perguntando para cada um deles, quem é você? Quem é você? Para ver se eles tinham noção. Porém, uma das grandes dificuldades é nós mesmos não sabermos quem somos. Nós não sabemos quem somos. Porque muitas vezes no meio disso tudo, a gente acaba por se perder e não achar o caminho. Olha, quando José começou a vida dele, o pai dele muitas vezes pedia para ele ver como é que estavam os irmãos, para ver o que eles estavam fazendo. José naquele momento era apenas um filho mimado. Um filho mimado. Aquele que sai do pai, torna para o pai, conta as notícias, ganhou a inimizade de todos os seus irmãos por causa disso, porque nunca se preocupou em saber por que eles estavam fazendo aquelas coisas, ou qual era a fase ou a base de cada um deles. Nós vamos vendo ali que Deus começou a discernir, a separar um do outro, a olhar para cada um deles e ver qual deles seria utilizado. Uma das coisas que clareia um pouco a nossa visão, lógico, são os sonhos. Deus deu os sonhos, ele contou para o pai, para os irmãos, e ainda ganhou mais inimizade deles. Ficou parecendo até que era um absurdo, algo estranho, porque eles não sabiam quem eles eram, não sabiam o que tinha Deus na vida deles. E isso começa a bloquear o crescimento e a realização. Quando José é tomado pelos irmãos, é colocado na cisterna e tudo aquilo começa a acontecer, a dificuldade lá de ele ser vendido e ir andando naquele caminho, talvez a gente pense, espera aí, o que Deus tem com alguém que precise judiar tanto? É o recomeço. O recomeço é quando você descobre o que você tem que fazer, para o que está fazendo e recomeça, ou seja, reinicia a situação da sua vida. Não mais agora como um José mimado, mas agora um José que ia ter que se preparar para exercer o chamado da salvação, para fazer as coisas diferentes. Nós muitas vezes não entendemos isso. Quando Deus entra ou permite uma dificuldade, a maior impressão que temos é que Deus não sabe o que está fazendo, então Ele perdeu a mão de nós, Ele deixou a gente sozinho. Por isso que o inimigo está tendo essa liberdade toda de nos atacar, de influenciar contra nós, de realmente colocar alguns empecilhos. Mas se você fizer uma análise, você começa a perceber. Quando Jacó chegou e queria se casar, ele não queria casar com Lia, ele queria casar com Rebeca. E quando ele estava nessa visão desse casamento, ele foi enganado, acabou ficando com Lia, mas ele queria estar com a mulher que ele amava, que era do coração dele, ou seja, a união do coração tinha sido com a outra. E o primeiro filho de Rebeca foi exatamente José. Quando ele tem o primeiro filho dessa mulher, talvez aos olhos humanos não aparecesse, mas espiritualmente aquele era o primogênito. Aquele deveria ser o escolhido para fazer alguma coisa grande depois de Jacó. Isso é difícil a gente explicar naturalmente, mas os olhos de Deus estão em todos os lugares e a sabedoria de Deus está sobre nós. Por isso a gente começa a perceber essa dimensão, essa mudança. O recomeço tem razão, tem motivação, tem profundidade e tem os seus acontecimentos. Preparo, vamos usar o termo preparo que fica mais fácil. José estava sendo preparado para exercer o chamado que pertencia a ele, ser aquele que ia ser cabeça para salvar o povo hebreu e mais que isso, salvar o seu pai e salvar os seus irmãos. Então não se assuste quando vier o tempo do preparo, quando vier a dificuldade, porque em tudo Deus tem algo com você. É importante você saber, peraí, quem é você? Quem é você? Pense um pouco. Você sabe o seu chamado? Você sabe por que é que você está passando talvez por alguma dificuldade? Você sabe onde Deus quer te levar no futuro? Porque a base dessa grande realização é o que você vai fazer no meio dessa dificuldade. Então, levanta a sua cabeça, se prepare, comece a clamar a Deus para saber, primeira coisa,
quem é você. O que é que você está fazendo na sua vida? Por que é que essas dificuldades estão te levando a um preparo? Não é verdade? Você muitas vezes perdeu o emprego e fala assim, perdi o emprego, você nem percebe que Deus quer te colocar em um lugar melhor. Talvez seu carro quebre e você diz, o carro quebrou, que droga, quebrou bem no dia de chuva. Você nem percebe que Deus está querendo te dar um outro veículo melhor que aquele. Deus quer colocar você numa condição de restauração. Eu encontrei pessoas que casaram 2 vezes, até 3 vezes, e quando nós conversamos com eles, eles continuavam infelizes, porque eles não sabiam quem eles eram. Então automaticamente eles estavam fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos enganos, sem chegar a lugar nenhum. Eu vi pessoas que vieram pedir orientação, conselho, que trocaram de emprego. Entrou no primeiro, entrou no segundo, entrou no terceiro. Alguns outros tiveram ganhos de salário, mudaram de cargo, ganho de salário, mas continuavam afetivamente balançados no coração, porque não sabiam quem eles eram, qual era o objetivo e o propósito, aonde eles deveriam chegar e como eles chegariam. Então, para um pouquinho hoje. Abre o seu coração, tente entender quem é você, porque quando você entender isso, todo o projeto vai ficar mais fácil e você vai ter noção de onde Deus está te levando. Abre o seu coração para orar, para pedir e para entender que o recomeço é um renovo para você corrigir e acertar as coisas que estão atrapalhadas na sua vida, para você enxergar o foco do objetivo, a luz do teu caminho e a realização do propósito de Deus para com você. Sua vitória está garantida. Quem é você?